A defesa de Osmar Crivellati, assessor de Jair Bolsonaro, pediu ao STF para ele não depor amanhã na CPMI do dia 8 de janeiro. O depoimento estava marcado, já está tudo pronto. Quem vai decidir agora sobre esse pedido é o ministro André Mendonça. Quem traz as informações para nós é a Marina Demore, sempre muito bem-vinda no 360. Marina, conta para nós como é que está esse xadrez. Crivellati depõe ou não? Olha, Raquel, ainda não se sabe. Inicialmente, o depoimento dele está marcado para as 9 horas da manhã dessa terça-feira, mas existe esse pedido de habeas corpus que foi enviado pela defesa ao Supremo Tribunal Federal para que ele não compareça, então, à sessão que está agendada, para que ele não preste esse depoimento. E para que, caso seja mantida a obrigatoriedade do comparecimento à comissão, que seja assegurado a ele o direito de permanecer em silêncio para não produzir justamente provas contra si mesmo nesse processo. Lembrando que Crivellati foi inicialmente convocado também na condição de testemunha, o que o obriga não só a responder aos questionamentos dos parlamentares, mas também a dizer a verdade. Só que existe um questionamento da defesa dele, dos advogados, sobre também essa condição de testemunha. O advogado dele acredita que ele deve ser ouvido na condição de investigado e cita como exemplo as quebras de sigilo telefônico, telemático e bancário que já foram solicitados também pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Importante lembrar também que Crivellati foi chamado, quase que de última hora, mesmo que o requerimento dele já tenha sido aprovado para prestar esse depoimento amanhã, porque amanhã inicialmente estava previsto um outro depoimento que é o do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro. Braga Neto teve a sessão, a oitiva, adiada a pedido da relatoria. A senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, pediu mais tempo para analisar novos elementos que acabaram chegando com a apuração da Polícia Federal, naquele inquérito que apura a compra, um suposto esquema de superfaturamento na compra de coletes à prova de bala no Rio de Janeiro, no qual Walter Braga Neto foi alvo na semana passada. Agora, são vários outros elementos que a CPMI tem que levar em consideração nessas próximas semanas. Isso porque os trabalhos estão chegando ao fim, falta um mês para a relatora apresentar o seu parecer final, mas muitos passos ainda precisam ser tomados. O presidente da comissão, Arthur Maia, por exemplo, segue naquela negociação para tentar colocar em votação requerimentos que ainda estão pendentes, como, por exemplo, aquele que pede uma cariação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Por último, mas não menos importante, Raquel, só para a gente encerrar, é uma apuração do Gustavo Uribe, que traz que a CPMI também se colocou à disposição do sargento Luiz Marcos dos Reis para a realização de uma delação premiada. A gente, claro, vai seguir acompanhando de perto todo esse xadrez, como você disse, Raquel, da CPMI, que agora não tem mais tempo a perder. Os parlamentares precisam realmente de foco nessa reta final. Muito obrigada pelas informações, Marina. E se tiver novidades por aí, se sair a decisão do ministro André Mendonça, nos chame. Por favor, estamos atentos por aqui. O ministro não costuma deixar para decidir em cima da hora, então vamos ficar de olhos bem abertos. Vamos fazer uma rodadinha de análise? Minha parceira Clarissa Oliveira está aqui comigo. Cadê ela, Carlinha? Vamos chamar a Clarissa? Opa, ela já... Ah, no telão. Vamos com ela aqui. Clarissa, estamos na CPMI agora esse depoimento nas mãos do ministro André Mendonça. Agora, qual é a relevância do depoimento de Crivellati? Uma pessoa muito próxima de Jair Bolsonaro. A gente percebe aí na apuração do Gustavo Uribe, a CPMI tentando oferecer delação premiada para as pessoas em volta de Jair Bolsonaro. Foi assim com Mauro Cid, foi assim com... Tentou se fazer com o hacker, mas não evoluiu. Agora não está andando muito. O que esperar desse depoimento amanhã? Olha, Raquel, essa mudança aí no calendário de depoimentos, ela não é simples coincidência, tá? Existem negociações nos bastidores que levam aí leva a base governista
a trabalhar o que consegue trazer mais atenção aos holofotes num determinado momento. Tinha uma avaliação ali, correndo nos corredores do Congresso, de que fazer o depoimento de Walter Braga Neto neste momento seria desviar completamente, inclusive, o foco do caso das joias, que tem sido um dos principais centros de atenção da base governista dentro da CPMI, da CPMI do 8 de janeiro. O que a gente pode esperar do caso específico de Osmar Crivellati? Por que ele é tão importante? Porque a gente sabe que todo o caso das joias tem ali como um dos seus grandes protagonistas o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas existe no entorno de Bolsonaro um esforço para tentar quase tratar Mauro Cid como um lobo solitário, alguém que agiu por conta própria e que não haveria ali uma coisa orquestrada dentro do gabinete presidencial, um esquema de venda de presentes recebidos por Jair Bolsonaro em viagens oficiais. Quando a gente começa a conversar e a ouvir outros ajudantes de ordens que também tiveram um papel importante nesse processo, vem aí um esforço para amarrar essa ideia de que seria uma operação que envolvia todo o gabinete. Né? A gente tem que lembrar que Osmar Crivellati teve um papel importante ali no recebimento do relógio que teria sido comercializado no exterior. Ele teria participado ali do processo para retirada desse item do acervo presidencial. Então, poderia aí referendar essa estratégia. É importante principalmente por causa disso, Raquel. A CPMI, então, focando mais na questão das joias do que na questão do golpe, né, Clarissa? Porque o depoimento de Braga Neto poderia reforçar a narrativa de golpe. E a relatora está fazendo aí uma opção de esperar mais um pouco, ver a questão da investigação no Rio de Janeiro e focando na questão das joias, coisa que Arthur Maia não gosta muito. Ele disse que o caso das joias não tem a ver com a CPMI do 8 de janeiro, porque não estaria ligado com a tentativa de golpe. Isso, Raquel. E um ponto que é importante é que quando a gente fala, por exemplo, de Walter Braga Neto, as informações que correm nos bastidores sobre a delação de Mauro Cid apontam na direção de que ele teria isentado nessas primeiras conversas qualquer tipo de participação, de vínculo de Walter Braga Neto com o 8 de janeiro. Então, há ali uma avaliação entre parlamentares da comissão de que a ideia de estabelecer um vínculo entre Jair Bolsonaro e 8 de janeiro está muito mal amarrada, muito distante. Portanto, seria ali com prazo tão curto, só um mês ali antes da apresentação do relatório, gastar cartucho, investir nessa linha de investigação nesse momento, né? Esse também é um entendimento que existe no entorno de Jair Bolsonaro. É uma das coisas que auxiliares de Jair Bolsonaro ali se vangloriam nos bastidores, é justamente de dizer, olha, a CPMI está tentando estabelecer esse vínculo entre Jair Bolsonaro e 8 de janeiro e não está conseguindo, não está avançando nessa direção. Por isso, esse esforço da base governista de tentar concentrar os esforços no caso das joias. É aí mais interessante trazer Osmar Crivellati, então, para prestar depoimento, Raquel. Perfeito, Clarissa. Obrigada pelas informações. A gente já traz mais sobre esse assunto